Boa noite a todos. Que bom estarmos reunidos. Que alegria estar com vocês. Que energia maravilhosa advém de vocês para nós aqui na frente. Aqueles todos que não deu tempo de nós nos cumprimentarmos, e todos, na verdade, não só esses, mas sintam-se abraçados fraternalmente em nome de Jesus. Um carinho, um abraço bem gostoso para todos. Nós pedimos permissão a Jesus para falar do seu Evangelho e pedimos a Deus, nosso Pai, que nos inspire, que nos mantenha a paz. Esse mês é o mês de Kardec. Então, eu coloquei em cima da hora aqui um slide, não sei nem se vai dar certo. Kardec nasceu às 19 horas do dia 3 de outubro. É que eu não vim aqui dia 3, né? Senão a gente teria posto isso mais anteriormente. Tem uma música no fundo, mas ela não quer passar, certo? Porque eu passei esse slide muito rápido. Eu copiei muito rápido. Muitas felicidades, muitos anos de vida, Kardec. Muito obrigado, Kardec, por seu trabalho maravilhoso para conosco. Ontem fez aniversário a Mara, nossa amiga Mara. Um beijão, Mara, muita paz, muitas felicidades. O tema nosso, para concluir o Evangelho, concluir não, é o penúltimo item do Evangelho, capítulo 21. Também está na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, nós vamos ver esse item agora, quer ver? Os falsos profetas da erraticidade. Só para lembrar, conhece-se a árvore pelos frutos. Os frutos estão aí e a árvore está cá. O tema de hoje, os falsos profetas da erraticidade. Primeiro, o que é falso profeta? O que são profetas, primeiro de tudo? Profetas são enviados de Deus. Um exemplo, Moisés. Um grande profeta, trouxe a primeira revelação. E qual a missão dos profetas? No sentido evangélico, qual é a missão dos profetas? Qual a missão deles? Instruir os seres humanos e lhes revelar a vida espiritual. Mostrar para cada um de nós o que nos espera após o desencarne, se levarmos uma vida amorosa, caridosa, humilde. Poderemos ir para colônias espirituais como nosso lar e outras mais evoluídas. Ou para aqueles que se vinculam com as trevas, com a maldade, com a crueldade, um umbral escuro, úmido, fedorento. Então, a missão do profeta é evitar que nós tenhamos tantas dores, percorrer o caminho que nos leva à evolução para mundos divinos, percorrer o caminho que nos leva a ser espíritos puros, com menos dores, com mais amor. Então, isso é profeta, são enviados de Deus. E o que é erraticidade? Senão a gente fica meio boiando no assunto, né? Só para lembrar o que é erraticidade. Erraticidade é um intervalo entre uma reencarnação e outra. Claro que esse intervalo se dá no plano espiritual, né, gente? Um intervalo entre uma reencarnação e outra é erraticidade. Não é um local, mas é
um estado de desencarnado que ainda precisa reencarnar. Aqueles que estão em nosso lar, vamos começar antes, aqueles que estão no umbral, estão na erraticidade? Sim ou não? Sim, eles precisam reencarnar. Aqueles que estão na colônia espiritual, nosso lar, estão na erraticidade? A grande maioria sim. Talvez o governador não, veneranda também não, mas a grande maioria está necessitada de reencarnar. Isso é erraticidade, o intervalo entre uma reencarnação e outra, no plano espiritual. Então, haverá falsos cristos e falsos profetas, e os falsos profetas da erraticidade. Quem são os falsos profetas da erraticidade? Eles têm que estar encarnados ou desencarnados? Não estou ouvindo. Desencarnados. Correto. Pensei que tivesse entupido o ouvido, né? Eles são espíritos desencarnados, orgulhosos e egoístas. Por isso que são falsos profetas, falsos instrutores, falsos que trazem a lei distorcida. São espíritos desencarnados, orgulhosos e egoístas, que se apresentam com o nome de espíritos bondosos, humildes e caridosos. Eles se apresentam, esses espíritos inferiores, se apresentam com o nome, por exemplo, de São Francisco de Assis, com o nome de Emmanuel, com o nome até de Jesus, mas são espíritos inferiores. São falsos profetas, sob a falsa aparência de amor e de caridade. Falsa aparência de amor e de caridade. Quem são os falsos profetas da erraticidade? Aqueles que semeiam a desarmonia, a desunião, a discórdia, adiando a felicidade de quem se deixa enganar e retardando a obra de Jesus. Retardando a obra de Jesus, consequentemente retardando a nossa entrada no reino de Deus. Por isso nós não podemos dar ouvidos a esses espíritos falsos profetas. Mas espera aí, eu não participo de reunião mediúnica? Vocês poderiam me dizer, eu não sou médium, eu não sou dialogador com os espíritos, antigamente chamado de doutrinador. Ah, é? Todos nós somos médiums, uns mais intensos, outros menos. Todos somos médiums, com maior intensidade ou com menor intensidade, com maior mediunidade ou com menor mediunidade. E vocês acham que tem mais espíritos desencarnados em torno da Terra do que 8 bilhões? Nós somos 8 bilhões encarnados. Vocês acham que tem mais desencarnados ou menos? Mais. Na relação de quase 3, 4 para 1. Então, nós estamos rodeados sempre por espíritos. Depende de nós. Quem será a nossa companhia? Se temos sentimento de ódio, atraímos, gritamos, convidamos os espíritos inferiores. Se somos egoístas, somos acompanhados por espíritos egoístas. Se somos orgulhosos, a nossa companhia são espíritos orgulhosos. Se somos caridosos, amorosos, benevolentes, humildes, amorosos, somos acompanhados por espíritos bons, que nos trazem felicidade. Então depende só de nós. Ora, como eles nos acompanham o tempo todo, nós temos que tomar cuidado pelas suas inspirações, pelas suas influências, pelos seus pensamentos que eles sugerem a nós.
Então, não é só para quem trabalha na reunião mediúnica, é para todos nós essas observações. Para todos nós, encarnados e desencarnados também, porque existe obsessão entre os desencarnados também. Existe influência negativa entre os desencarnados. Da mesma forma que existe influência negativa entre nós encarnados. Tem aquele que quer sobrepor as suas ideias, tem aquele que quer mandar mais do que o outro, tem aquele que abusa do poder jurídico, tem aquele que abusa do poder econômico, tem aquele que abusa do poder social. Está cheio de problemas, tentando manusear a cada um de nós. Eles desencarnam e continuam da mesma forma, imperfeitos, querendo obsediar, querendo influenciar em nossas vidas também. Porque a palavra obsessão significa que alguém está impondo suas ideias aos outros. Quando um pai ou mãe está exigindo algo fora do normal para o seu filho, eles são obsessores do filho. Estão impondo a sua ideia, a sua maneira de viver ao filho que é livre também. Somos livres. Claro que a criança tem que ser conduzida, né? Mas eu falo dois adultos, um pai e a mãe adultos. Então a obsessão é isso, influência, tentando impor as suas ideias. Os falsos profetas da erraticidade, para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir, apresentam-se sem escrúpulos, sob nomes que os homens só com muito respeito pronunciam, com o nome de Francisco de Assis, com o nome de Emmanuel, eles se apresentam. Percebem? Nós vamos ver como se proteger disso também. Agora, médiuns de falsos profetas geram o fermento da discórdia entre os grupos. Aquele médium que deixa-se levar por um espírito inferior, que normalmente o espírito inferior chega e elogia o médium. Ele faz uma carícia no ego do médium. E o médium se sente grande, importante. Isso é tudo que os espíritos inferiores querem. Porque depois esse médium começa a se isolar do grupo, que não está aceitando as suas ideias. As ideias são do espírito influenciador, ideias absurdas. Então tem que tomar cuidado. Eles podem trazer discórdia, não só para uma pessoa, mas para o grupo todo. Um grupo mediúnico, um grupo de espíritas, que os leva a se isolar uns dos outros. Por que se isolam uns dos outros? Porque o espírito inferior busca isolar o médium para que o médium não seja alertado da sua influência negativa que está sofrendo. E esse grupo, essas pessoas se olham com desconfiança. Instaurou ali uma desconfiança, instaurou ali uma desunião. E eu pergunto, é um espírito superior que está influenciando esse grupo? Claro que não, os espíritos superiores querem a nossa união, o nosso trabalho. Então, apenas isto bastaria para desmascará-los, porque agindo assim, ou assim agindo, eles mesmos dão mais completo desmentido do que eles dizem ser. Ora, se eles trazem isolamento e desconfiança, só isso bastaria para desmascará-los. Porque agindo assim, eles estão trazendo isolamento e desconfiança. Eles mesmos dão o mais completo desmentido do que dizem ser. Eles mesmos mostram o que eles são e desmentem a si mesmos. São hipócritas, não é? Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Cegos são os homens que deixam-se levar. Como se proteger? Como evitar isso? Vamos ver. Quais os meios de reconhecer os falsos profetas da erraticidade? Como é que a gente pode reconhecer os profetas da erraticidade? Como nós podemos reconhecer que um espírito que está se manifestando naquela reunião
com um nome venerável, com um nome respeitável, e ele é falso profeta. Como a gente pode descobrir isso? Isso é importante para nós. Como eu posso entender que aqueles pensamentos que eu estou recebendo naquele instante, como nós todos somos médiuns, como eu posso perceber se esse pensamento é de um falso profeta ou um bom profeta? Veja, pelas suas obras novamente. Pelos frutos se conhece as árvores. A árvore boa não pode dar maus frutos. E a árvore má não consegue dar bons frutos. Utilizai a razão, a lógica, o bom senso. Essa mensagem está lá em Instruções dos Espíritos. É uma mensagem dada por Erasto. Erasto era discípulo de Paulo de Tarso. Erasto era discípulo de São Paulo. Percebem? Ele deu essa mensagem. Eu estou tentando ser fiel à mensagem que ele trouxe para nós. Tá bom? Utilizai a razão, a lógica, o bom senso. Comparai seus frutos, comparai suas obras e suas mensagens com os frutos da classe a qual dizem pertencer. Veja, não importa quem está assinando a mensagem, nós temos que analisar o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem traz harmonia para o grupo? Traz instrução para o grupo? Traz unificação para o grupo? Traz entendimento? Traz paz? Então é de um espírito bom. Temos que tomar cuidado também com as meias-verdades. Porque um espírito inferior, ele é muito, e quando ele é inteligente, ele é muito ardiloso, ele prepara bem o esquema da seguinte forma. Ele coloca uma parte que é verdade, descreve uma verdade, expressa uma verdade, depois ele expressa absurdos. Quem analisa só a primeira parte, em que ele disse as verdades, é fisgado e é conduzido, é enganado, é explorado por ele na segunda parte, em que ele traz discordâncias, desarmonias, separatividade. Percebem? Quais frutos eles trazem? Que classe eles são? São amorosos? Ou se ofende com as perguntas? Olha, eu gostaria de saber se realmente você é um espírito superior, se você realmente é Paulo de Tarso, que está se manifestando em nossa reunião. Se ele achar ruim com a pergunta, pode saber que ele é inferior e é falso. Porque Paulo de Tarso tem uma paciência, os espíritos superiores têm paciência. E eles descrevem claramente para nós, sim, sou Paulo de Tarso, o que você precisaria? Percebem? Eles não ficam ofendidos. Quem se ofende é aquele que ainda não é. Ele ainda não é superior. Ele se ofende com a pergunta. São caridosos esses espíritos que estão se manifestando? São humildes ou são orgulhosos? E são sábios? Ou estão trazendo uma teoria, informações que são contraditórios à mais elementar das ciências humanas? Tem isso também. Ainda a mesma pergunta. Quais os meios de reconhecer os falsos profetas na erraticidade? Pelas suas obras. Querem ser conselheiros e mensageiros exclusivos. Eles querem que o médium tenha exclusividade para eles. Querem ser mensageiros exclusivos. E dizem que trazem verdades exclusivas só para aquele grupo. Ora, Deus não privilegia nenhum dos seus filhos, nem castiga nenhum dos seus filhos. Quando uma verdade deve ser revelada, ela é revelada para todos os grupos espíritas, não só os grupos espíritas, mas para os grupos sinceros, honestos, religiosos, de um modo geral. Cabe ao grupo aceitar ou não. Mas Deus não faz essas manifestações e essas revelações particulares, privilegiando grupos exclusivos para uma verdade. Então, querem ser conselheiros e mensageiros exclusivos, dando comunicações privilegiadas para médiuns e grupos fechados. Muito cuidado com grupos fechados.
aquele grupo que não aceita a opinião de outros grupos. Os grupos têm que ser solidários. Se vocês tiverem dúvida, tem um grupo de estudo em Murutinga do Sul, capital. Podemos trocar ideias. Em Guaraçaí, que faz parte da Grande Murutinga, tem outro grupo de estudo. Podemos também tirar dúvidas. Mirandópolis, que ainda faz parte da Grande Murutinga, também tem um grupo de estudo maravilhoso. E para cá também, para outros lados, né? Claro que eu estou falando só para um lado. Mas, toda vez que bater a dúvida, nós podemos consultar outros grupos. Se eu ficar em dúvida com uma influência que eu recebo, uma ideia que eu recebo, ou qualquer um de nós recebe, e ficar em dúvida se ela é falsa ou verdadeira, se ela vem de um espírito falso ou de um espírito bom, verdadeiro, basta que eu consiga conversar com alguém. O que você acha dessa ideia que esse espírito trouxe? Se ainda assim permanecer a dúvida, consulto, leva a questão para o grupo. O grupo é solidário, o grupo é amoroso, o grupo é acolhedor. Então, eles querem dar comunicações para médiuns e grupos fechados, com exclusão dos outros grupos, como se Deus excluísse os outros grupos. Ora, não são grupos filhos de Deus, por que seriam excluídos? Todas as vezes em que um espírito indica coisas fantasiosas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, por exemplo, o espírito vem e fala assim para o grupo: é necessário que vocês vão lá no cemitério à meia-noite em ponto, em cima da catatumba tal, para fazer uma oração e levar uma vela, e levar isso, isso e aquilo. Isso é um absurdo. As coisas divinas são simples. Até as equações da teoria da relatividade de Einstein, depois de concluídas, são simples. Os ensinamentos de Jesus são os mais simples possíveis. Ele usava do dia a dia do povo hebreu, do semeador, do pastor. São simples, nada de rebuscar, nada de fantasiosas e impraticáveis, nada de medidas pueris e ridículas. Não. Quando ele indica isso, é espírito inferior. Então, quando ele também indica o contrário às mais vulgares noções da ciência, é um espírito ignorante e mentiroso. Percebe? Quando ele vem e diz assim: olha, nós vamos anular a lei da gravidade, nós vamos fazer anulação dessa ou daquela lei de Deus. Não, não. Quanto mais superior é um espírito, mais ele se alinha, mais ele obedece à lei de Deus. Mais ele obedece, mais ele é harmônico com as leis de Deus. Aqueles que querem distorcer, desobedecer às leis de Deus, são espíritos inferiores. Não tenhamos dúvida disso. Um espírito ignorante, mentiroso. Seria ilógico, olha o que o Erasto coloca, seria ilógico admitir que uma doutrina, cujo número de adeptos diminua, seja mais verdadeira do que uma outra doutrina, que visse os seus adeptos, seguidores, aumentassem. Em outras palavras, uma religião A, uma doutrina A, que está diminuindo as pessoas, comparado com uma religião B, que está aumentando as pessoas, claro que a religião B está trazendo mais verdades. Seria lógico entender assim, que a religião B está aumentando os seus adeptos, os seus crentes, as pessoas que realmente acreditam naquela doutrina, é claro que ela está com a verdade. E aquele que está diminuindo as suas fileiras de adeptos, é porque ele não está com a verdade. Então ele está dizendo isso com outras palavras. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, Deus quer isso mesmo. Quer que a verdade chegue a todos os seus filhos.
não confia a um círculo restrito, não confia a um grupinho só. Faz com que ela, a verdade, surja em diferentes lugares, a fim de que a luz se apresente para todos. Por acaso algum pai e mãe, encarnados, imperfeitos que somos, privilegiamos algum filho, trazendo mais conhecimento para ele do que para o outro? Claro que não, né? Nós temos que dar condições iguais para todos os filhos. E Deus, nosso Pai, que é perfeito, amoroso, infinitamente amoroso, dá condições iguais para todos nós. Então, Ele quer que a luz do conhecimento libertador se apresente para todos. E Jesus mesmo diz, né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Não coloqueis a luz debaixo de um caixote, debaixo da cama. A luz tem que ser colocada no alto. Ou vocês estão vendo alguma dessas luzes no chão? A luz do conhecimento libertador tem que estar no alto, para que todos se instruam, todos se iluminem. Percebem? Isso vale também aí fora, quando a gente é consultado, quando a gente é perguntado pelas pessoas. Nós não devemos esconder o conhecimento. Ah, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Não. Traz o que você conhece, a luz do seu conhecimento, para que ela possa auxiliar outras pessoas. Por exemplo, alguém chega e fala assim, o que você acha do suicídio? Você não vai dar uma opinião? Tem que dar. Olha, o suicídio é uma ilusão. Se estava ruim na água quente, você vai pular na brasa, na labareda. É muito pior. Percebe? E isso é não esconder a luz do conhecimento debaixo do caixote. Então, recusai rigorosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando divisão e isolamento. Nós temos que recusar essas mensagens de espíritos que se apresentem como conselheiros exclusivos, pregando divisão e isolamento. Os espíritos não se preocupam com coisinhas, sabe? Por isso Moisés proibiu a consulta aos espíritos, porque as pessoas iam lá perguntar com quem elas iriam casar, se elas deveriam usar uma roupa tal ou a outra roupa, se deveria vender a cabra ou o bode, se deveria vender ou comprar um camelo. São coisas materiais. Os espíritos superiores não se envolvem com isso. Tá certo? Desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo, de extravagância, ou que recomendem cerimônias e atos estranhos. Nós temos que desconfiar desses espíritos, dessas mensagens, dessas comunicações, que trazem um caráter de misticismo, de extravagância, que recomendem cerimônias e atos estranhos. Percebem? Um médium pode ser fascinado. Olha, os níveis de influência negativa dos espíritos inferiores se dá obsessão, fascinação e terceiro nível, mais profundo, subjugação. Então, obsessão, praticamente nós somos obsediados o tempo todo, eu sou um deles. Mas a fascinação é uma obsessão mais profunda. Então o médium pode ser fascinado, um grupo pode ser enganado, pode. Mas a verificação severa dos outros grupos, consulte os outros grupos da sua cidade, das cidades vizinhas, com a ciência adquirida. Que ciência? A ciência da religião espírita, a ciência da doutrina espírita. Kardec, com o auxílio dos espíritos e com a universalidade das instruções,
Ou seja, Kardec consultava vários espíritos, vários médiuns, de países diferentes, médiuns que não se conheciam, ele fazia a mesma pergunta. Então já tem uma ciência estabelecida, que é a doutrina espírita, que está composta nos livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Essas obras todas compõem uma ciência espírita, uma ciência da comunicação entre os encarnados e os desencarnados, uma ciência mostrando como é a vida no plano espiritual. Então já tem isso. Esse trabalho já foi feito com um grande cientista que é Allan Kardec. Kardec, assessorado por Jesus, que era o Espírito Verdade, ele traz e traça e codifica toda a doutrina, toda a ciência espírita, com muita clareza. Nessa terceira revelação, que é o Espiritismo, ela está vinculada, atrelada, correlacionada com a revelação anterior, que era do Cristo, e com a primeira revelação, que é de Moisés. Todas as revelações são conduzidas, presididas, programadas e executadas sob o domínio de Jesus de Nazaré. Então veja, se nós tivermos dúvida, consulta o Livro dos Médiuns sobre essa fascinação, sobre essa enganação. Consulte o Livro dos Espíritos, já está lá estabelecida a ciência. Não seremos nós os pesquisadores. Kardec usou de metodologia científica para estudar o Espiritismo. Ele estudou e usou metodologia científica, percebe? Então já está pronta a ciência. Ficou em dúvida? Consulta o Livro dos Médiuns, consulta o Livro dos Espíritos. E a alta autoridade moral dos dirigentes de grupo farão justiça rapidamente. A autoridade de dirigentes de grupos, porque o dirigente de grupo é sempre aquele que estuda mais, é aquele que chega primeiro aqui, aquele que sai por último, aquele que está sempre mais comprometido com Jesus. Porque uma coisa é estar envolvido com Jesus. Mais profundamente é estar comprometido com Jesus. Para ficar clara a diferença, num lanche, num pão de ovo com bacon, a galinha está envolvida. Ela deixou o ovo, botou e foi embora. Mas o porco está comprometido, ele deu a vida para que o lanche saísse. Então, os dirigentes de grupos estão comprometidos, eles dão a vida pelo grupo, pela verdade. Agora, como saber se somos vítimas de falsos profetas da erraticidade? Está vendo essa imagem? Tem alguma coisa estranha nessa imagem? Quem já conseguiu identificar aí? Hã? É um lobo. É um lobo, ó, cauda de lobo, pata de lobo, né? Focinho de lobo, em pele de ovelha. Isso é um falso profeta, não só da erraticidade, mas também do meio de encarnados. Concordam? Então, como saber se somos vítimas de falsos profetas? Solicitar humildemente a observação severas de outros espíritas. Se a gente ficou em dúvida, pergunta para outros espíritas. Pergunta para outros grupos também. Percebem? Então, pergunta para outros espíritas ou para outros grupos. E com a ciência já adquirida e a autoridade dos dirigentes de grupo. Agora, isso também é importante, ó. Como se proteger dos falsos profetas da erraticidade? Como? Como se proteger? Essa figura é interessante, né? O pastor das ovelhas foi amarrado, preso nessa árvore. E esse pastor, vocês estão reconhecendo também? É um lobo.
E isso é um perigo, quando você coloca um lobo para tomar conta do galinheiro. Ele vai devorar as galinhas. Esse lobo vai devorar essas ovelhas. Então, isso é muito perigoso quando um grupo está exclusivamente ligado a um espírito que é um falso profeta. Um espírito desencarnado, né? Então, como se proteger? Analisando de forma humilde, caridosa e amorosa. E toda vez que um espírito ou sua mensagem estiver em desacordo com Jesus e com Kardec, veja, a mensagem maravilhosa do espírito Joana d'Arc, recebida em outubro de 2024, no Centro Espírita Cefec, por exemplo. Mas a mensagem está em desacordo com os ensinamentos de Jesus. A mensagem está em desacordo com a doutrina, com a ciência que Kardec nos trouxe. O que é que nós vamos fazer? Deixemos desse Espírito suas mensagens e ficamos com Jesus e com Kardec. Toda vez que bater a dúvida, deixemos esse Espírito de lado e suas mensagens e fiquemos com Jesus e com Kardec. Veja, quando Emmanuel foi trabalhar com Chico Xavier, para a proteção do Chico, para que Chico não fosse enganado, explorado pelos falsos profetas da erraticidade, que Emmanuel falou para o Chico: Chico, se algum dia eu, Emmanuel, trouxer mensagens, trouxer informações que estão contra, que estão em desacordo com Jesus e com Kardec, você deixe a mim, Emmanuel, e fique com Jesus e fique com Kardec, para proteger o Chico. Concordam? Aqui eu vou falar um pouco das 3 peneiras de Sócrates. Já ouviram falar? Já, né? Porque nós também podemos ser falsos profetas nas redes sociais. Recebe uma mensagem e passa para frente, manda bala, divulga. Recebe a mensagem falsa, multiplica por 10, por 100, por 50. No final do dia está uma catástrofe. Não esqueçamos, somos responsáveis pelas consequências dessa mensagem falsa. Se essa mensagem conduzir alguém ao suicídio, nós também somos responsáveis. Muito cuidado, para que nós também não sejamos falsos profetas, com essa tecnologia maravilhosa que está disponível em nossas mãos, o celular, as redes sociais, o WhatsApp e tanta coisa boa, que tem que saber usar. Mas o ser humano sempre acaba fazendo mau uso de todas as bênçãos que são derramadas sobre ele. Para que nós não sejamos esses falsos profetas das redes sociais, vamos usar as 3 peneiras de Sócrates. A primeira peneira está aqui, ó, são 3. É da verdade. A informação é verdadeira? Essa que nós recebemos no WhatsApp, por exemplo, ou no YouTube, ou no Facebook, ou numa dessas redes sociais, no Instagram, no X. O X voltou, né? Então, essa informação é verdadeira? É ou não? Você tem provas ou fontes confiáveis que a sustentam, que sustenta essa informação? Você tem provas ou fontes confiáveis? Passou por essa peneira da verdade? Então vamos observar a segunda peneira da bondade, ó. Passou na primeira, caiu na segunda aqui. Será que vai passar da bondade? A informação é boa? A informação é boa? Ela contribui para o bem-estar
das pessoas envolvidas? Ou ela vai trazer discórdia, desarmonias e calúnias? Hã? Passou nessa peneira também? Passou, né? Vamos ver na utilidade, a terceira e última peneira. Essa é muito interessante também, a utilidade dessa informação. A informação é útil? É útil isso? É útil? Ela agrega valor à minha vida ou à vida dos outros? Ou ela desagrega valores da minha vida, traz calúnia da minha vida ou da vida dos outros? Muito cuidado com isso. Um discípulo chegou todo apavoradinho e disse: Sócrates, quero te contar uma coisa. Sócrates disse assim: calma, o que você vai me contar é verdade? Bem, eu tenho dúvidas, Sócrates, eu ouvi falar. Não passou na primeira peneira, né? É verdade que você quer me contar? A informação é boa? É útil? Parece que não. Então não me conte não. E interessante que eu ouvi isso também de um professor, que ele era meio ateu, sabe? Umas alunas chegaram para contar uma fofoca do outro professor, e ele disse assim: não me conta não, eu tenho uma imagem tão boa do professor, você contar isso eu vou ter uma imagem ruim dele. Não permitiu que contasse. Então as três peneiras de Sócrates, que é bem antes de Jesus, né, gente? Sócrates é um dos precursores do cristianismo, precursor do espiritismo. É bem atual. As coisas simples, verdadeiras, são atuais, são para sempre. Os ensinamentos de Jesus são atuais. O Evangelho de Jesus é atualíssimo. Muito cuidado, então, para que nós também não sejamos os falsos profetas. Isso é muito perigoso. Nós vamos sempre colher as consequências. E por último aqui, último slide, pode sorrir que a palestra está terminando. Isso, quem sorriu já está satisfeitinho, né? O João, evangelista, coloca na sua primeira carta, no capítulo 4, item 1. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai, observai se os espíritos são de Deus. Pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muita paz a todos.